Podemos seguir? Se fudeu, Otávio. Podemos agora. Well, Dark, espero que tenha ficado clara a questão do episódio, porque agora nós vamos falar de preparo versus improviso. Quem será que vai puxar esse assunto, né? Quem será? Quem será que gosta de falar sobre isso? Eu sou um defensor empedernido do preparo. E eu acho que no caso de Não, eu acho que no caso de campanhas longas, preparo é ainda mais relevante. Né? Vários dos problemas que a gente mencionou aqui, especialmente questão de trama confusa e falta de coerência, são mais fáceis de acontecer quando você está improvisando. Se você não tiver um tipo de organização, quando você improvisa, a chance é dar errado, né? Você tem que ter capacidade de adaptação. É aí que eu acho que entra o improviso, é você ser capaz de adaptar diante de coisas que possam acontecer para que você não precise fazer o railroad de segurar todo mundo na linha que você já queria de qualquer jeito. Eu vou aproveitar que eu estou viajando fora para citar justamente fazer justamente essa alegoria. Eu acho que a diferença entre você narrar uma campanha longa e narrar uma campanha curta ou uma one shot é a diferença entre você fazer uma viagem curta para visitar amigos ou fazer uma viagem pro exterior. O vermelho caiu? O que tá acontecendo? O vermelho saiu do ar ali, tá só... Tirou a câmera. Eu não sei se ele ainda tá aqui. Tiro pra resolver coisas, mas pode continuar aí. Então vou continuar. Então, assim, uma coisa é você ir fazer um bate-volta para visitar no final de semana os parentes que você tem ali na cidade do lado. Né? Se você fizer isso, você só precisa, o que você precisa conferir? Horário, às vezes a previsão do tempo, se você não quiser dirigir na chuva. Se você mora perto de praia, se você quiser ir na praia, você vai conferir para ver se vale a pena. Às vezes tem que ver se o combustível, e é isso. Agora, se você vai viajar para outro país, primeiro que você não pode deixar para comprar coisa de última hora, porque senão fica tudo mais caro. Tem que reservar hotel, tem que reservar passagem, tem que conferir documento. Precisa de visto, não precisa de visto. Como é que é a questão de idioma? Então, assim, dá para fazer essas coisas de maneira mais ou menos improvisada? Até dá. Mas o custo é maior. Né? Quando você é rico, se você resolve viajar para fora, você viaja para fora e foda-se. Quando você não é, você tem que fazer as coisas planejadinhas, senão não vai dar certo. E aqui eu acho que o custo aqui não é financeiro, aqui o custo é em coerência. Aquilo que Jesus falou lá no começo sobre a questão de dedicação do grupo. Combinado não sai caro. Né? Então, assim, você tem que ter um preparo que não seja imobilizador, ou seja, esse pode ser um vício, tá? Eu tenho esse vício em certos aspectos. Eu tenho muito mais resistência, em alguns casos, a improvisar e adaptar. É um esforço pessoal que eu tenho que fazer para melhorar. Porque é comum que o preparo deixe de ser uma ferramenta e se torne uma camisa de força. Ou seja, você não consegue sair do que você preparou, você não consegue se adaptar ao que está surgindo, mesmo que aquilo flua, mesmo que aquilo ali seja legal, que aquilo engaje os jogadores, e aí você corre o risco de estar desmotivando todo mundo e voltando àquele problema que a gente falou da falta de engajamento. Então, assim, tentando ajudar as pessoas, né, a minha sugestão é que você já incorpore no seu preparo as características do grupo. Então, se você vai preparar uma campanha longa, conversa com o seu grupo antes. Gente, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, que tipo de aventura vocês curtem, o que tem que ter, o que não tem, o que não tem que ter, para que você já se prepare para isso e você evite ter que improvisar, do tipo, pô, de repente eu vou ter que improvisar um combate agora, e não estava preparado, e aí vai ficar um problema. E esse balanceamento de expectativas, eu acho, que tem uma função importante para você manter todo mundo motivado para participar e se interessar na história. Eu acho que uma campanha inteira é muito difícil mesmo sem improvisar ela toda, assim. É igual o Eldark falou também, que é preparo e um pouquinho de improviso, né? Porque é igual você falou também, não ficar amarrado no 100% no seu preparo e não ser capaz de improvisar nada, independente do que os jogadores fazem, você vai estar só contando a sua história sozinho, sem a participação dos jogadores, então eles não precisariam nem estar ali, né? Eles são meros coadjuvantes na sua história. Então, eu acho que existem sistemas também que favorecem um pouco mais o improviso em detrimento do preparo. Quer dizer, não em detrimento, mas que favorecem o improviso caso seja necessário. Que, por exemplo, sistemas mesmo old school têm possibilidades maiores de você improvisar uma batalha, por exemplo, porque ele é muito focado, às vezes, em encontros aleatórios. Ele tem ali a tabela de encontros aleatórios e vai originar um encontro com um monstro X de uma tabela também, que já tem ali as suas fichas prontas. E não necessariamente o jogador sempre tem que vencer. O old school também ele é muito focado em, às vezes, a batalha que vai surgir pra você é uma batalha que é pra você fugir. Então, ele tem essa premissa. Então, é mais fácil de você improvisar em alguns sistemas do que outros, mas eu acho também que pra uma campanha longa, uma campanha inteira de improviso é muito difícil e até um pouco cansativa, né? Porque você tá sempre, o tempo inteiro você tá ali
com a sua cabeça no 12, fazendo tudo do zero. E uma outra questão também, que é uma questão mais moderna, que é se você joga online, numa mesa online, o preparo ele torna-se, mesmo que o mínimo de preparo ele torna-se mandatório, porque você tem que ter aquele mapa no seu VTT ali, né, no seu software digital para jogar. Você tem que ter aquele mapa, você tem que ter o token daquele boneco, você tem que ter várias coisas preparadas de antemão, porque o sistema não oferece, a internet, o software não oferece tantas opções para você improvisar tudo do zero e ainda assim ser bom. Então, essa é uma questão moderna que torna novamente o preparo um pouco mais necessário. Para gerar discórdia, eu Lá sou vem. um cara muito mais do improviso do que do preparo. Eu estou com a campanha dos meninos aí que já tem 2 anos. 2 anos improvisando. Exatamente. Nós estamos chegando na reta final. Faltam algumas sessões só para eles chegarem ao final, mas foi basicamente improviso ela inteira. Ou seja, basicamente, eu estou com a campanha de 2 anos e pouco, puramente de improviso. Eu não posso falar que é puro e simples improviso, porque não dá para você levar uma campanha longa sem ter pelo menos um pouco de planejamento. Porque a própria história perde. Você não consegue fazer 2 anos, 3 anos de história sem ter uma coerência aí no que você tá querendo. Então, querendo ou não, por mais que eu me apoie muito no improviso, eu tenho sim que ter um preparo. Então, na primeira sessão de jogo deles, os personagens estavam com 8 anos de idade, em nível 1, que a gente joga Eras. Então, um personagem de nível 1 ele tem que ser criança. Eles estavam com 8 anos de idade, e eu já sabia o que ia acontecer no último episódio, no última narrativa do jogo deles, quando eles estivessem em nível 17. Eu acho que eles estão agora no nível 16. Estão chegando lá. Então, assim, não dá pra você fazer uma campanha grande, pelo menos sem você prever alguns passos à sua frente, sem você deixar algumas coisas preparadas no caminho. Senão você não vai fazer igual o Supernatural, vai se perder e vai ter que fazer 6 apocalipses em 6 temporadas diferentes. Toda temporada é um apocalipse diferente. Não, e outra coisa, o Vermelho narra aventuras medievais desde a época que essas aventuras eram contemporâneas. Que era contemporâneo, exatamente. Se você é um mestre iniciante, se você não tem a experiência, a vivência que o Vermelho tem, você corre o risco de tentar fazer isso e ficar uma bosta, né? Você corre o risco. E outra coisa. Pois é, entendeu? E outra coisa. Até pra improvisar bem, eu já falei sobre isso lá no Mestres Iniciantes, até pra improvisar bem é necessário algum tipo de preparo. Entendeu? Até pra você ser capaz de improvisar adequadamente, você tem que ter o mínimo de informação ou planejamento, pesquisa, arcabouço, todos aqueles fatores que a gente já mencionou, para que o seu improviso, pelo menos, seja minimamente razoável, né? Pra você não sair... Por exemplo, eu acho encontro aleatório um negócio absurdo, assim. Você fazer um encontro aleatório, sei lá, do D&D, a chance de dar errado é enorme, porque você joga aquele negócio lá, o número que aparece é diferente, você não calculou nada direito, morre todo mundo. Pode acontecer também, se você não estiver preparado. Então, até para isso, você tem que ter um grau de preparo. E o que o Jesus falou faz muito sentido. No VTT, então, especificamente, no online, é ainda mais complicado. Não dá pra você ficar tendo 1000 mapas paralelos já programados desde o começo. Eu preciso me complementar agora nessa questão de você estar usando tabletops e narrativa virtual. Não dá pra você fazer narrativa virtual sem você se preparar antes. Eu vejo a galera aí que se esforça em outros canais aí da Twitch, YouTube. Galera, vocês estão de parabéns. Vocês são fazendo mapa no Paint ali? Fazendo mapa no Paint na hora, cara. Cara, vocês estão de parabéns. Porque é o que eu faço quando eu tô ao vivo. A gente tem uma plotagem quadriculada gigantona. Era 1 metro por 1,5 metro. A gente taca pincel de quadro branco em cima e desenha todos os cenários. Na hora ali. Porque a dinâmica do presencial é diferente. Agora, no online, cara, eu tenho que tirar o chapéu pra esses caras. Porque eu sofreria muito pra fazer isso daí. É muito.